Vou começar uma apresentação do Steven, depois ele vai ter uns 40 minutos para a apresentação, e a gente, ao final da apresentação, começa um debate. Então, vamos lá. Apresentação do Steven Dutt Ross. Apesar do nome parecer pertencer a algum personagem dos livros de Sherlock Holmes, Steven é brasileiro, e assim como o famoso personagem da literatura britânica, o Steven também é investigador. Mas, diferente do Sherlock Holmes, que investiga casos de polícia, o Steven investiga base de dados e tem a habilidade de extrair o que há de mais precioso de informação a fim de auxiliar na tomada de decisão. No desenvolvimento dessa extraordinária, e deixar claro que essa é uma palavra que ele gosta de usar, no desenvolvimento dessa extraordinária habilidade de transformar dados em informação útil, o Steven iniciou em 99 sua graduação em estatística na ENSE, concluiu o mestrado em administração na FGV em 2007 e em 2008 iniciou o doutorado em engenharia de produção na UF e foi concluído em 2012. E também fez fez pós-doutorado em engenharia civil também pela UF durante 1 ano. Além disso, o Steve tem diversos cursos de formação complementar. Como ele mesmo diz, quem não se atualizar vai virar dinossauro. Atuou por 10 anos, de 2003 a 2013, como pesquisador da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV e foi consultor da FGV Projetos na área de desenvolvimento institucional. Também foi sócio fundador da empresa Sortude, empresa que atuava com pesquisa de opinião e pesquisa de mercado. Em 2014, ingressou na Unirio, onde realiza pesquisas sobre inovação na gestão pública, tecnologia e métodos quantitativos. Tem experiência em gestão de projetos e aplicação de métodos quantitativos, com parcerias com organizações como o Ministério da Educação, Ministério da Justiça, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. O Steve tem uma extensa produção científica, são 24 artigos científicos publicados, 6 capítulos de livros, diversos textos publicados em jornais de notícias e revistas, além de vários prêmios e títulos. É coordenador do projeto de extensão Data Unirio, participou da organização de diversos eventos, dos quais destaco o International Association for Statistical Education, IASE, e o International Seminar on Statistics with R, o SER. O Steve é um entusiasta do programa R, é entusiasmado com estatística, com tecnologia e inovação. E acredito que o substantivo entusiasmo o define bem, pois o Steven é naturalmente entusiasmado com a vida. É o típico amigo que em uma simples ligação no meio do dia pode durar algumas horas e as reflexões dessa conversa podem perdurar por algumas semanas. Steven, a palavra é com você. Nossa, cara, não sei nem o que dizer. Calma aí, agora eu tenho que me concentrar aqui, eu tenho que me preparar. Eu vou compartilhar um link com vocês e para começar a minha apresentação. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu estou um pouco nervoso com isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Primeiro eu quero pedir desculpas aí pelo título em inglês. Minha esposa brigou comigo demais por causa disso, mas eu falei para ela que tinha que ser em inglês, não dava para botar pequenas coisas tide, não ia dar certo, tinha que ser em inglês mesmo, mas não deu como escapar, né? Eu queria falar, então, que muitas vezes eu vejo professores fazendo comunicados, né, depósitos de conhecimento na cabeça dos alunos. Não quero começar essa minha apresentação com isso, com uma concepção bancária da educação. Eu compartilhei um link com vocês, que é esse link aqui, né, app.metodosquantitativos.com/perguntas. Lá você pode escrever o que você quiser, clique na barra cinza, escreva um comentário, alguma coisa para mim, vamos interagir, vamos quebrar
essa hierarquia, eu palestrante e vocês assistindo de forma passiva por 40 minutos, coisa que eu não vou aguentar e vocês não vão aguentar. Você pode falar o que quiser, é anônimo. Nesse link aqui, depois eu vou mostrar todos os comentários, perguntas e textos que vocês escreveram durante essa apresentação. Tá? Vamos tentar, então. Né? Tenho 40 minutos, tenho que controlar o tempo, calma aí. Beleza? Eu quero começar minha apresentação como fosse uma peça de teatro. Eu pensei minha apresentação como uma peça de teatro. Então, ela vai ter 3 atos, como fosse uma peça de teatro, e um epílogo, e esse epílogo somente se tiver tempo. Se eu não conseguir esse epílogo, eu estou meio preocupado com ele, mas os 3 atos, a gente vai falar um pouquinho cada um dos atos. Os atos eu botei, então, o ato 1, o primeiro ato dessa nossa peça de teatro interativa via Google Meet, vai ser a pesquisa. Eu vou falar um pouquinho da pesquisa que eu estou desenvolvendo durante esse período de pandemia, certo? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o primeiro projeto, que é o do TripAdvisor. A gente está mensurando o boicote em rede social, certo? Um projeto junto com o professor Breno Cruz, da gastronomia da UFRJ. Ele pegou 15 mil comentários de restaurantes do Rio de Janeiro e de São Paulo, e de restaurantes, dos 10 melhores restaurantes do Rio de Janeiro e dos 10 melhores restaurantes de São Paulo, e a gente fez uma análise de texto em cima desses 15 mil comentários. Então, eu, a partir daí, construí essa nuvem. Eu chamo de nuvem polarizada, né? Aqui na parte de cima é o gênero feminino em azul, e na parte de baixo, em vermelho, é o gênero masculino. Então, você pode ver que o homem fala aqui a palavra esposa, né? Fala bom, fala prato, fala excelente, e as mulheres usam a palavra maravilhoso, super e comida, fala muito mais do que os homens. Eu não sei o nome desse gráfico, eu chamei de polarizado, mas dá uma ideia do que dá para fazer dentro do nosso contexto aqui, que é o R mais Python, né? Uma outra análise que eu construí foi essa aqui, com 3 categorias. Então, você pode dar 4 ou 5 estrelas e entrar numa avaliação positiva e cair nessa área vermelha aqui. Se você deu 1 ou 2 estrelas, você cai nessa área azul. E se você deu 3 estrelas, você vai cair numa área neutra, que é essa aqui, né? Avaliação positiva, negativa e neutra. Então, quando você vê ali pior, minutos, perdi, horrível, você está um cara que deu 1 ou 2 estrelas para os comentários dos restaurantes no TripAdvisor. E quando ele fala recomendo, certeza, bem, jantar, ele está falando de uma forma bem positiva do restaurante do TripAdvisor. Além disso, a gente consegue mensurar quais são as palavras que são utilizadas pelos homens, mas não são utilizadas pelas mulheres, né? Quais são as palavras específicas pelos homens. Aqui a gente pode ver que a primeira palavra que o homem mais usa, que as mulheres não usam, é esposa. Esposa, atendido, obrigado, namorado. Vinho. Vinho é uma palavra importante, né, que está no discurso do homem, enquanto para as mulheres a gente vê aqui super maravilhoso, atendida, amei, marido, obrigado, deliciosa, maravilhosa, amigas, aniversário. Então tem coisas, a mulher vai para um restaurante de uma forma diferente, né? Quais são as diferenças entre os homens e as mulheres no que tange a narrativa, certo? No TripAdvisor. Então, o azul é o masculino e o cinza é o feminino. Mais do que isso, a gente também fez isso para o Rio de Janeiro e São Paulo. Quais são as palavras que os cariocas usam e quais são as palavras que os paulistas usam? O que o paulista usa que o carioca não usa? Né? Então, você vê aqui o paulista falando, principalmente garçom. Garçom é um elemento muito importante no discurso do paulista. Atendimento, atencioso, Marcos, Paulo e jantar. Marcos e Paulo são nomes dos garçons. Eu dei uma verificada na base de dados. Você pode ver que o paulista dá muita importância para o garçom.
som, né, pelo serviço, enquanto o carioca tem aqui a palavra decoração, vista e pizza, entre as primeiras, né? O carioca dá uma importância grande à vista. Então, se eu fosse abrir pensando em gestão, se eu fosse abrir um restaurante no Rio de Janeiro, eu ia tentar ter uma vista bonita. Se eu tivesse um restaurante em São Paulo, fosse abrir um restaurante em São Paulo, eu acho que eu ia investir meu dinheiro muito no atendimento, né, no treinamento da equipe. Estou indo rápido? Difícil saber. Não. Esse aqui é o mesmo gráfico, só que no ggplot, né? Usando o livro do Machado de Assis, o Dom Casmurro, e o livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, né? Então, você vê aqui que eu só dei um zoom, tá? Isso aqui eu achei que ia ficar pequeno. A palavra que o Machado de Assis usa, mas que o Euclides da Cunha não usa, é Capitu. Faz sentido, né? No livro Dom Casmurro. Enquanto o Euclides da Cunha usa a palavra canudos, arraial, jagunços, coisa que o Machado de Assis não usa, esse tipo de texto, que fala muito do contexto, né, de cada livro. Esse tipo de análise acabou gerando uma inserção na mídia, a gente conseguiu publicar isso no Globo, né, mostrando a diferença entre os cariocas e o paulista nas preferências de restaurante. E também a gente conseguiu escrever um artigo, né, está em submissão, está em avaliação, e a gente vai ver se consegue uma publicação acadêmica também. Bem, isso aí é só um texto rápido, porque eu estou muito preocupado com o horário. Deixa eu ver de novo o relógio. 14, tá. O ato 2, a gente vai falar da extensão universitária, né? Eu tenho um projeto que eu acho que todo mundo conhece aqui, que é o projeto Data Unirio. Ele tem duas frentes que são muito grandes, que são a transparência dos dados e o engajamento, né, para o orçamento. Mas eu queria um pouco que o Data Unirio fosse um pouco maior do que isso. Eu penso que ele seria um repositório de dados, mais um observatório da Unirio. A ideia era tentar alcançar o nível de ser um IBGE e o IPEA da Unirio ao mesmo tempo. Eu sei que é arrogante pensar uma coisa disso, né? Mas você tem que sonhar alto, você tem que tentar alcançar as estrelas para tentar fazer lá uma coisa pequenininha, talvez 1/10 do IPP ou coisa parecida para a Unirio. Então, eu estou tentando construir um repositório de dados e quero mostrar um pouquinho desse repositório para vocês. O repositório, vamos ver se funciona. Claro que é. O repositório, ele está aqui, né? Tem dados hoje do orçamento da universidade, né? Da Unirio, do hospital, Grafeguing. Tem o banco de dados do INEP sobre alunos e professores. Em breve vai ter dados aqui sobre diários que vêm do portal da transparência e tweets do site oficial da Unirio, site oficial do Twitter oficial da Unirio. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, eu vou mostrar só um deles aqui, que é o repositório de dados orçamentários. Então, você tem aqui os orçamentos da universidade, você escolhe um orçamento, por exemplo, o orçamento desse ano, ele vai baixar o arquivo em CSV, você pode abrir pelo software de preferência, eu vou abrir aqui o arquivo no Excel mesmo. Dá para ver ainda, não? Acho que não, né? Quando eu saio do navegador para o Excel, some. Imagino. Não estamos vendo, não. Mas você clica aqui, aparece um arquivo que você pode abrir pelo Excel, pelo R, pelo Python ou pelo software de preferência, até pelo bloco de notas, né? Então aqui tem todos os orçamentos da Unirio e aqui eu tenho quase todos, né, do Hospital Universitário. A gente também pode baixar aqui dados do Twitter da Unirio, certo? O Twitter oficial da universidade, você pode baixar aqui em CSV. Tudo bem? 100%? Cara, eu preciso de feedback, não consigo fazer uma palestra sem feedback, é muito complicado. Continuando, espero que esteja tudo bem.
Eu quero apresentar aqui também uma outra ferramenta que a gente está construindo, uma análise do que você pode fazer do Twitter da Unirio. Esse aqui é um exemplo típico de Twitter da universidade, né? Ele está mostrando o... Vocês estão vendo? Sim, a gente está vendo. Beleza. O cardápio da universidade, né? Hoje tem filezinho de frango com purê de batata. Isso aqui eu capturei quando comecei a construir uma análise, né, desse Twitter e capturei um banco de dados. E eu queria fazer uma análise do texto desse Twitter, né? Então, é o que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui eu vou passar porque a gente está com pouco tempo, mas eu capturei dados do Twitter da Unirio, da UERJ, da UF e da UFRJ. Certo? Capturei todos os dados e vou fazer uma só sobre a Unirio. Então, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é que o Twitter da Unirio usou 8.984 palavras diferentes nas últimas 3.000 postagens no Twitter. Só que quando a gente olha as palavras, muitas não fazem sentido, né? Eu tenho a palavra de, e, a, da, o, não faz sentido. Então, eu criei... Essas palavras aqui são palavras de conexão, elas têm pouco valor, né? Pouco significado. Eu vou banir essas palavras e vou tentar fazer uma análise do Twitter da Unirio. Qual é a palavra que a Unirio mais utiliza? E a palavra que a Unirio mais utiliza é Unirio. Ela usou 819 vezes. Mas mostra também o que é a agenda da Unirio dentro do Twitter, né? Confira, saiba, inscrições, escola, palestra, semana. Eu dei uma olhada nessa palavra semana, está muito vinculada àquela semana acadêmica da universidade, né, de iniciação científica. Continuando, além de semana de integração acadêmica. Engraçado que aparece a palavra semana, mas não aparece a palavra jornada, né? E a primeira palavra associada a alguma escola aparecer na lista é teatro. Não sei se deu para mostrar, mas em algum lugar aqui devia ter teatro. Continuando. Bom, tem uma nuvem de palavras, está aqui, né, da Unirio. Fiz uma análise do bigrama. Bigrama é quando a gente tem dois elementos adjacentes. No nosso exemplo, que é esse aqui, bigrama seria hoje tem, seria um bigrama, tem filezinho, seria um outro bigrama, filezinho de seria um bigrama. Então a gente tem aqui hoje tem como um bigrama, tem filezinho, filezinho de frango. A gente faz combinação par a par, 2 a 2, né, de todas as palavras de todos os twitters da universidade. E depois a gente soma, né? E a gente tem aqui a frequência do bigrama. Então, a palavra que mais aparece associada é restaurante escola, 52. Depois vem, isso aqui eu já corrigi, botei uma palavra só, pós-graduação, né, com uma palavra só, mas era pós-graduação, Vila Lobos, mestrado profissional, fique ligado, inscrições abertas. Depois disso, a gente pode fazer um trigrama, 3 palavras simultaneamente. Então, a gente tem Sala Vila Lobos, série Unirio musical com 18 vezes, Auditório Vera Janacópolis com 14 vezes. Certo? E além do trigrama, do bigrama e do trigrama, a gente pode generalizar isso para muitas palavras ao mesmo tempo. A gente pode fazer uma rede, né? Daquela rede parecida com a rede social, mas é uma rede de concorrência de termos. Não sei se a figura permite, né? Eu botei uma linha muito fraquinha, mas aqui a gente tem a palavra todos, que está vinculado com a palavra vagas, que está vinculada também com a palavra aqui. E aqui a gente tem a rede de concorrência desses termos. Além disso, eu construí um algoritmo do zero, né, que é o previsão da próxima palavra. Com base nisso, quando a Unirio pensa em auditório, o que ela pensa? Qual é a próxima palavra que pode surgir se a Unirio usar a palavra auditório?
Então, só para calibrar o modelo, eu pensei na palavra auditório, e aí a primeira palavra que veio depois de auditório é Vera. Se não for Vera, que é a mais provável de acontecer, né, vem a palavra aqui auditório Tércio, o que faz muito sentido para mim, né? Então, se funciona para auditório, como é que a gente pode usar essa ferramenta? Pensa na palavra Unirio. Qual é a próxima palavra que surge quando a gente usa a palavra Unirio no Twitter da universidade? Se a Unirio pensa a palavra Unirio, ela pensa o quê? Essa é mais ou menos a ideia do que eu estava querendo capturar. Então, a primeira palavra vai ser Unirio e a segunda palavra em seguida da Unirio vai me dizer o que ela um pouco a definição de Unirio, a ideia de Unirio para o Twitter da universidade. E aqui a gente vê Unirio musical. Quando a gente pensa Unirio, pensa musical, né? Não só isso, né? Tem vários, né? A gente tem Unirio promove, Unirio recebe, Unirio inscrições, Unirio oferece, mostra uma agenda de divulgação muito forte da universidade no Twitter. E a educação? Se a gente pensar essa palavra, quando a gente pensa em educação, a gente pensa em quê? Qual é a próxima palavra? Qual é a palavra mais provável de surgir depois da palavra educação? Quando a gente pensa em educação, a gente pensa em ambiental, né? E isso com a base de dados do Twitter, sempre lembrando. Educação infantil em seguida, educação tutoria e por aí vai. Educação popular. E se a gente pensar na palavra pesquisa, pensar pesquisa na universidade quer dizer o quê? A gente pensa em pesquisa, pensa em... Aí eu achei muito estranho, surgiu a palavra economia. Em primeiro lugar, eu falei, pô, mas a universidade não tem uma escola de economia, não que eu saiba, né? Como é que pode ter, então, a palavra economia? Isso está mal calibrado, pensei eu, né? E eu descobri, fui buscar o Twitter que falava de economia, encontrei um grupo de pesquisa chamado Economia da Comunhão, coordenado pela professora Elô, né? Com uma forte agenda de atividades. E esse estudo da universidade me fez aprender um pouquinho mais sobre a universidade, sobre a Unirio, né? E se a gente pensar a palavra matemática ou estatística, já que a gente está dentro da escola de matemática, que palavra surge quando a Unirio pensa matemática? E está aqui, é matemática básica em primeiro lugar, e depois veio a matemática atrás. Né? Talvez com 3 palavras fique melhor. E quando a gente pensa em estatística, a gente só tem um tweet sobre a estatística, que deve ter falado alguma coisa como o Grupo de Apoio Estatístico GAI. Né? É um evento muito raro, não mostrou uma precisão muito grande. Eu vou continuar, senão eu estou com medo de não ter tempo. Vamos continuar. E, além disso, eu fiz um aplicativo um pouco diferente do repositório. No repositório, a gente pega a conta da Unirio oficial. E aqui a gente pode pegar os tweets com a hashtag Unirio. Se tiver hashtag Unirio nesse aplicativo do Shine, eu consigo pegar a base de dados. Então, eu vou pegar aqui só, para não demorar muito, 20 tweets. Nesse período aqui de janeiro a fevereiro, eu quero Twitter sobre a Unirio. E veio um Twitter falando sobre o Unirio, né? Uma foto. E a bonita da Unirio podia ter decência de explicar como vai acontecer o ensino remoto. Algum aluno, uma aluna, né, melhor dizendo, falando sobre isso. E aqui tem um banco de dados, um data frame sobre a Unirio, certo? Qualquer coisa que tenha hashtag Unirio vai aparecer aqui nesse banco de dados, nesse período. E você pode clicar nesse botão, download do Twitter, que ele vai baixar um arquivo CSV. Então eu quero aqui 30 tweets. Que dia é hoje? 27. Então eu quero de 27 de junho até ontem. Maio, julho, 26. Eu vou obter os tweets. Estão aqui. Então, ele vai te dar 2 exemplos de Twitter, né? Então, apareceu aqui
alguém falando do Twitter, né, na Unirio, e também vai falar sobre isso, mostrando um banco de dados. Você pode baixar o banco de dados. Pô, isso aqui apareceu de novo, eu quero um diferente. Quero me matricular em 15 matérias na Unirio, libera aí. Alguém falando isso ontem, hoje, sobre isso, né? Alguém já tentou matrícula na Unirio, então mostra um pouco o que os alunos estão tentando fazer ali, estão tentando se matricular, imagino eu, né? No Twitter, e você pode pegar, baixar esse banco de dados, fazer uma análise em cima do texto, né, desses aqui, e ver o que a hashtag Unirio está... O que está acontecendo na Unirio no momento, né? Pode ser uma métrica, uma mensuração, né, de um termômetro do que está acontecendo com a universidade. Sempre vai te mostrar 2 exemplos e vai te mostrar uma cópia do banco de dados para você fazer um download. Fiz análise, fiz o app. Calma aí. Isso aqui eu vou passar. Isso aqui é um exemplo do que dá para fazer com essa análise de texto do Twitter da Unirio. Eu submeti também um artigo, né, metodológico, mostrando como fazer análise de texto com R e com Python. Vamos ver se vai... Foi submetido, vamos ver se... Espero que seja aprovado. E vamos para o ato 3. Então, o ato 1 do nosso teatro foi o ensino... Desculpa, foi a pesquisa, foi a extensão, e agora no ato 3 a gente vai falar um pouquinho de ensino. Ensino que esse ano ainda não aconteceu, né? Então eu posso mostrar muito de como estou me preparando para a pós-pandemia, ou o processo de retomada de aulas, né? Vamos ver como é que isso vai ser. Então, eu gosto muito desse desenho. Eu adoro esse desenho. Ele começa assim: como desenhar uma coruja? Primeiro, desenhe 2 círculos. Depois, desenhe o resto da coruja. Eu aposto que se a gente tivesse esse manual aqui, a gente não ia conseguir desenhar uma coruja. Então, muitas coisas que são muito naturais para a gente que trabalha muito tempo com R são difíceis para o aluno iniciante, né, que nunca encostou, nunca usou o R na vida. Então, tem coisas, por exemplo, o manual, o Help do R, que é uma ferramenta que todo mundo usa, pouquíssimos dedicam tempo para falar, né? Então, eu tentei traduzir aqui a ajuda do R. Então, mostra aqui a função, o detalhe, os argumentos, os valores, os exemplos que você pode usar no console, as outras funções relacionadas, você traduzir, porque é uma coisa que todo mundo usa, não conheço ninguém que use o R, que não use essa ajuda, mas eu vejo pouca dedicação, vamos dizer assim, a mostrar e explicar a ajuda do R para o estudante. Um outro conceito que eu acho muito interessante é o conceito de diretório de trabalho. Eu acho que todo mundo aqui trabalha com o conceito de diretório de trabalho, mas é uma coisa complicada para um aluno que nunca viu o R na vida, né? Então, estou tentando fazer um manual de diretório de trabalho. Um outro exemplo, esse aqui é o próximo que eu vou traduzir, é como funciona o ggplot, né? Então, o que seria título, o que seria subtítulo, qual o elemento que você vai programar no ggplot que vai gerar esse resultado aqui no seu relatório. Então, o que seria o background, o que seria a nota de rodapé, o que seria o eixo, o que seria qualquer coisa no ggplot para ajudar as pessoas a usar uma ferramenta tão incrível quanto essa, né? Essa é a ideia. Vou traduzir isso ainda, né? Dar um roteiro de como funciona o ggplot. Essa é a ideia. E eu também estou pensando em fazer uma coisa, né? Agora que as aulas presenciais são mais difíceis, então eu pensei em fazer um roteiro para o aluno, né? Que é o roteiro do tipo, qual teste usar? Então você vai aqui para um roteiro do tipo, a distribuição dos dados é normal, né? Eu vou ter que fazer um teste de normalidade, e se a distribuição for normal, o que eu faço? Se ela não for normal, o que eu faço? Então, se ela é normal e tem igualdade de variância, e tem 3 ou 4 grupos, eu vou usar uma nova. Se eu fizer não tiver normalidade, eu vou entrar nesse grupo aqui. Se eu tenho 2 categorias ou 3 categorias, qual o teste que eu vou usar?
né? Então, seria um roteiro. Eu fiz para todos, para associação de quantitativa com quantitativa, de associação de qualitativa com qualitativa, e esse aqui, né, falando um pouco da relação entre uma variável qualitativa e uma variável quantitativa. E, além disso, eu também estou preparando atividades, né? Vamos ver se funciona. Espero que sim. Será que vai? Não vai. Foi. Que bom. Então, aqui a gente tem algumas atividades para os alunos. Eu vou mostrar só duas. A primeira é o Museu de Arte Moderna, né? O MoMA. Então, o que eu quero, como é que vai funcionar, e você vai ter que responder todas as perguntas que conseguir estão em dificuldade, em ordem crescente de dificuldade. Então, a primeira é quantas linhas tem no banco de dados. Para a última lá, mais um desafio, qual artista com mais tempo vivo, qual a idade média de um artista, né? Os homens vivem mais do que as mulheres, e se a gente consegue fazer uma reprodução desse gráfico do 538, aqui está o código para refazer esse gráfico, né? E aí eu tento sugerir uma análise, você tenta fazer alguma outra coisa. O segundo que eu quero mostrar é o sobrevivente de Titanic. Então, tem um objetivo pedagógico, como é que funciona o banco de dados, como é que você vai carregar, quais são as variáveis do banco de dados, e aí começa a atividade em si, né? Então, quantas pessoas sobreviveram ao Titanic? É uma pergunta que você vai ter que responder se você for um aluno. Quantas crianças sobreviveram? Você poderia construir um gráfico para a variável sobreviveu ou não, né? E um último desafio vai ser fazer uma nova visualização de dados. Eu mostrei aqui duas, que dá para fazer sobreviveu e não sobreviveu, por classe, né? Tripulação, primeira classe, segunda classe, terceira classe, ou um gráfico de mosaico. Aqui está o código, né? Se você quiser ver, depois está aqui o código para o estudante reproduzir, refazer esse gráfico, e também tentar fazer um gráfico diferente desses dois. Essa é a ideia. O slogan que eu estou montando aqui sempre é conheça seus dados, né? Então, não falo muito, vamos fazer um box plot, mas sim, conheça seus dados, do tipo, descubra os seus dados, trabalhe com seus dados, descubra quem é o artista que viveu mais, quem é o artista que pintou mais, e por aí vai. Isso ainda está em desenvolvimento. Além disso, eu criei um blog, né? Rapidinho mostrar o blog, se der. Cadê o blog? Tá aqui. O blog mostra algumas coisas que eu não consigo mostrar em sala de aula, né? Um que eu quero mostrar para vocês aqui é um método de imputação para dados faltantes. Como lidar com missing. Tomara que funcione. 2h49 já. Então, como lidar com os dados faltantes missings? Então, primeira coisa, você constrói um banco de dados, você pode lidar, você pode excluir, você pode fazer uma imputação via algoritmo AEM, fazer uma imputação via KNN, fazer uma imputação via regressão bayesiana, uma imputação via modelo de regressão tradicional, fazer uma imputação via análise multivariada, e aí nós fazemos uma discussão qual é o melhor mecanismo, qual que tem o menor erro padrão, e por aí vai. Uma coisa que eu queria discutir, para falar a verdade. Continuando, eu quero entrar aqui no livro. Cara, aqui mata a internet. Aqui a gente tem um manual de análise de dados. É um texto que é destinado às aulas de estatística para os alunos da Unirio, né? Você pode copiar qualquer coisa disso, né? E nesse livro eu faço uma discussão sobre os métodos estatísticos tradicionais para o aluno que não vai ter o professor de forma presencial toda semana. Eu estou muito preocupado com isso. Eu aqui faço uma discussão da grande pergunta. O que é a grande pergunta?
por que as graduações nas áreas de ciências sociais exigem um curso de estatística, por que os estudantes que desejam ingressar numa profissão como serviço social ou enfermagem têm que fazer uma disciplina de estatística. Essa é a grande pergunta, e eu tento responder esta pergunta aqui. Quer saber a resposta? Leia o meu livro, né? Brincando, tô brincando. Dá para fazer várias coisas, dá para mexer com um livro, baixar ele em PDF ou em EPUB e por aí vai. Dá uma olhada depois, me dá um feedback. Eu tenho uma pessoa aqui em casa, né, formada em jornalismo, que sempre me ajuda na revisão de texto, mas quando ela viu a quantidade de texto que tem nesse livro, ela se rebelou um pouquinho, e eu preciso um pouco da ajuda de vocês aqui em erro de concordância, um acento que eu posso ter perdido, escapado, alguma coisa. Eu preciso da ajuda de vocês. Isso aqui vai ser a pré-estreia desse livro, vai ser na primeira semana de retorno às aulas. Epílogo. Dá tempo, não? Dá tempo. Dá tempo? Dá tempo. Maravilha. Aqui eu tenho um trabalho que eu desenvolvi, que é sobre o Dom Casmurro e Sertões. Então você escreve qualquer coisa, qualquer frase, e ele vai te dizer nesse texto aqui se essa frase é mais parecida com Machado de Assis ou se ela é mais parecida com o Euclides da Cunha. Então quero escrever alguma coisa como quero saber quando a pandemia vai acabar. E não está funcionando. Coisa maravilhosa. É difícil, né, Chico? Chato demais. Isso não funcionar. Opa, tinha funcionado. Bom, está funcionando. Aqui, ó. Quero saber quando a pandemia acabar. Ele marca em vermelho se é uma palavra mais próxima ao Euclides da Cunha, em azul se é mais próxima do Machado de Assis. Então, aqui ele está dizendo que isso aqui ele está prevendo como um texto do Euclides da Cunha, e a acurácia, a chance de eu acertar está em 59%. Então, deixa eu tentar mexer aqui um pouquinho. Isso aqui é uma frase totalmente do Euclides da Cunha. Então, vou tentar botar aqui Capitu, Pentinho, só para confundir um pouquinho, e meio alguma coisa. Pronto. Aqui ele diz que essas palavras em vermelho são palavras mais associadas ao Euclides da Cunha, e a palavra em azul é associada ao Machado de Assis. E agora ele está prevendo que esta frase que eu construí, sem sentido nenhum, é uma palavra mais próxima do Machado de Assis. A ideia é fazer alguma coisa parecida com a Siri ou a Alexia, né, do Android da Apple, só que para romances brasileiros. Então, esse aí é o epílogo, né? O Machadinho. Eu dei o nome de Machadinho para ele. E tudo isso foi desenvolvido, claro, com R e Python. Eu acho que a discussão entre R e Python é uma discussão tão infantil. Não é uma coisa ou outra. É que nem aquela discussão clássicos ou bayesianos, né? Não acho que você tenha que escolher. Isso aqui não é torcida organizada, isso aqui não é Fla-Flu. Você pode usar as duas coisas. Tudo está disponível aí. Eu já passei os links no final de semana. Vocês podem copiar, escrever, fazer qualquer coisa. Eu ficaria muito feliz se isso ajudasse alguém além de mim, né? Porque eu tenho certeza que tudo que eu estou fazendo aqui vai me ajudar na pandemia, durante e depois da pandemia, e eu acho que pode ajudar alguém também, por isso que eu estou apresentando para vocês. Agradeço muito
Não esqueça de escrever algo para mim. Eu vou abrir lá o aplicativo agora. E obrigado. Obrigado, Steven, pela ótima apresentação. Aqui, quem quiser se inscrever para fazer comentário, pode se inscrever aqui no chat. O link não funcionou para mim, Steven, das perguntas. Eu cliquei, mas acabou não indo. Tá? Funciona melhor no Google Chrome ou no celular. Eu já fiz o teste. Na Microsoft, na Firefox, de vez em quando não funciona. Ok. Perguntas, comentários? Felipe colocou que no Chrome também não funcionou. Não funcionou nada? Pô, brincadeira. Não funcionou nada. Ninguém escreveu nada. A Tereza se inscreveu para falar. Então, Tereza, você é a primeira e o Bruno depois. Oi, Steven, parabéns. Foi extraordinária a sua apresentação. Foi espetacular. Eu tinha feito algumas perguntas lá nas perguntas, mas, na verdade, eu fiquei na dúvida se estava indo ou não, porque mandava fazer um reload toda hora. Então, não sei se o reload era depois que a pergunta tinha ido. Por isso que eu fiquei curiosa depois de abrir. As perguntas eram durante a sua apresentação, que acho que eu fiz, né? Por exemplo, nas palavras lá do Twitter. Claro que quem usa o Twitter hoje em dia, pelo jeito, é mais o pessoal do CLA, por isso que tem o Nihil musical mais forte, né? Então, acho que o uso do Twitter está muito setorizado, né? Também vi que uma das palavras que tinha aparecido muito junto com o Nihil era o Léo, e quando você eliminou o D, o A, tal, você eliminou também ele, ou seja, deve ser o período que você pegou, que era a palavra com 2.500 citações, né? Mas a minha tá muito legal. Adorei as nuvens. A minha pergunta sobre as nuvens era se foi tudo feito no R, aquelas nuvens associadas, né, dos homens e mulheres, etc. Aquilo foi tudo no R. Achei muito interessante. Ou seja, a gente já fez muita nuvem, mas essa nuvem que dividia, né, positivo e negativo, dava estrelinhas, não sei o que, é boa para a Elô, que gosta das estrelinhas, pena que ela não está aqui hoje. Então tá, eu vou fazer uma pergunta sobre o livro, na verdade. O quanto que esse livro já está adiantado, na verdade? E o quanto que esse seu projeto livro tem a ver com aquele nosso projeto, ou você está fazendo direcionado para o R, mais do que para ser um apoio em sala de aula? Essa é a minha pergunta. E parabéns, adorei, foi extraordinário. Responda, Alexandre. Pode responder, Chico. Tá. Não, então, primeiro, eu acho que a área de cultura precisa mais, é um trabalho mais coletivo, né? Então, você vê essa agenda musical, teatro, tudo mais, você precisa do público, você precisa dessa agenda, né? Então, por isso que eu vejo mais o trabalho de um matemático geralmente é mais solitário que um trabalho de um artista, né? Então, eu vejo muito vinculado à agenda de cultura, mas eu posso falar de muitos outros insights. Eu estava muito preocupado com o tempo, para falar a verdade, mas eu concordo totalmente com você. Sobre o livro foi totalmente inusitado. Eu comecei fazendo fichas para os alunos, do tipo fichas de teste de hipótese. Então, fiz uma ficha de 3 páginas sobre o teste quadrado, fiz uma ficha sobre o teste de ANOVA, fiz uma ficha para cada teste, e aí depois eu vi, por acaso, uma publicação sobre Bookdown em algum lugar, no R, né, acho que não foi no Facebook, e aí eu peguei todas as fichas, somei todas e comecei a escrever o livro. Aí, a partir daí, veio o livro, mas é muito mostrando como funcionam as coisas no R, né? Se você quiser um livro mais teórico de estatística, eu recomendo lá na primeira frase, quase, que você pegue o Bussard e o Moretti. Ali eu vou mostrar muito como executar as coisas dentro do R.
Não sei se eu respondi, Tereza. Respondeu, é isso que eu queria saber. Tá. Próximo é o Bruno. Parabéns, Steve. Ótima apresentação. Quando eu liguei a tua apresentação no início, eu lembrei logo de uma pesquisa de mestrado do meu aluno, até o Felipe estava na banca também, que eu estou orientando do mestrado, que eu lembrei logo da pesquisa, que eu uso o Iramutec, né, nessas gestões dessas palavras, desses textos. Aí a pergunta é mais técnica, mas eu também lembrei logo porque o aluno, fala um pouco, ele está desenvolvendo uma pesquisa, ele que me trouxe até a ideia, né, de tratar com um dado, inclusive do Twitter. Mas o dele foi diferente. O dele a gente está fazendo Twitter das sugestões de turismo de parte de conservação ambiental na área da Ilha Grande, né? Então ali a gente está tentando fazer algum tipo de proposta governamental de gestão do parque, alguma coisa que possa tentar ajudar na gestão, porque obviamente tentar fazer uma relação parte governamental também, não sei, para fazer a gestão da unidade de conservação, levando inclusive também outros aspectos econômicos, né, desenvolvimento da área, inclusive até você colocou gastronomia, bem interessante, uma linha também que eu acho muito legal. A pergunta minha é técnica, né, em relação ao que você utilizou. Você falou que utilizou o R, né, R e Python, né, o processamento disso tudo. Quais foram as etapas de pré-processamento? Qual que você achou que é mais relevante? Por que isso que eu estou perguntando, né? Porque assim como ele está me colocando, e agora mesmo com o retorno da pós-graduação, que a pós-graduação ela acredito que ela vai retornar antes da graduação, já retornou, acredito, que dá autonomia mais aos coordenadores, né, disso. E provavelmente vai ter, já a qualificação dele já foi em dezembro do ano passado, vai ter que fazer a defesa esse ano, ele provavelmente, a defesa vai ser também virtual, coisa e tal. E aí eu tô com isso na cabeça o tempo todo agora, tentando achar uma forma, achando todos os pré-processamentos que existem para poder gerar o melhor resultado possível na pesquisa dele. Aí a minha pergunta é mais técnica, específica, em relação ao pré-processamento que você utilizou, né, para saber qual foi o que, porque eu estou utilizando algumas coisas de pré-processamento lá dentro, mas às vezes eu fico receoso de causar viés no texto. Por ser uma pesquisa de mestrado, ou doutorado constitucional, a gente não pode ter a parte do viés. Eu não sei se essa pesquisa que você ajudou lá foi uma pesquisa mais de caráter mesmo de acadêmica ou uma coisa mais específica exploratória que você fez. Aí, o que você utilizou como proposta para esse pré-processamento? Quais foram as bibliotecas do R também que você colocou? Porque para a gente é interessante também ter essa ideia para saber mais ou menos se você colocou alguma biblioteca que no R também tem uma biblioteca do Iramutec. E tem outras também que as no R utilizam. Né? O que você utilizou aí dentro? Você poderia falar um pouco sobre isso? Obrigado. Sim, claro. Então, Bruno, eu usei muito do R do Python, né? O Python eu uso muito para coleta de dados, para raspagem de dados, e eu fico mais confortável na construção da análise em si dentro do R ainda, né? Porque eu ainda não estou totalmente versado no Python, acho que eu já tenho uma estrada no R. Mas tem um pacote muito bom sobre processamento de texto, que é o TidyTest, da Julia Silger, que ele é muito bom, eu recomendo bastante para você dar uma olhada. Além disso, tem um pacote chamado Space, do Python, e tem um equivalente dele, que é o SpaceR, que é do R, que trabalha muito com essa etapa de pré-processamento. E tem uma outra biblioteca do R chamada Test Cleaner, alguma coisa assim, Clean Test, alguma coisa assim, que também te dá faz uma limpeza de dados antes de você começar a trabalhar. Uma coisa interessante é criar uma lista de palavras banidas, né, do tipo, você vai vendo as palavras, testando as palavras e vendo o que não funciona. E eu geralmente tento publicar, aqui tem a lista desse artigo aqui que foram banidas, para dar transparência, né? Você acha que você tem que construir uma regra, qual palavra você vai banir ou não, e depois deixar transparente para todas as pessoas a lista de palavras banidas, sem significância estatística, eu acho que eu gosto muito da interpretação, eu gosto muito da ideia de interpretação. Não é mais a quantidade, eu trabalho muito com resultados que eu consigo interpretar.
Ok, o próximo a fazer seu comentário, pergunta, é o Felipe. Olá, gente. Parabéns, Steve. Foi muito palestra, gostei bastante, assim, falando muita coisa legal. Você conseguiu fazer no tempo certo, ficou preocupado com o tempo, computei aqui, a gente começou às 15, você terminou antes das 5 para as 3, então foi legal, ficou dentro do tempo. O slide que você mostrou lá, aquele manual de como fazer o gráfico do ggplot 2, que é uma figura só, com as indicações lá de legenda, eixo, tudo aquilo é perfeito. Aquilo ali, para mim, que tem uma dificuldade de entender a lógica do ggplot, a estruturação de como constar os gráficos, perfeito, vou precisar daquilo ali, tá? Já vou adiantando já que eu quero que você me envie aquele, pelo menos aquele slidezinho. E a ideia do livro eu achei muito legal. Eu tinha visto o seu link já ontem mesmo, que você mandou pelo e-mail para adiantar a gente, né? Assim, achei bem bacana. E assim, eu sempre fico pela encruzilhada. Acho legal a construção de material didático, né? A Teresa teve aquela ideia de fazer um livro todos juntos, mas eu fico numa encruzilhada de legal ter um livro com todo mundo junto, né? Mas, por outro lado, é bom poder ter o seu material, né? Ter a liberdade de fazer o seu material. Dá mais trabalho, mas, por outro lado, assim, fica menos ruído. Assim, as duas coisas são boas. Eu acho que as duas ideias são legais, né? Cada um pode fazer o seu ou ter um geral para você todo participe. Eu confesso que eu não sei assim, qual caminho que eu seguiria se eu tivesse essas duas escolhas. Eu acho. Mas, enfim. Mas, de qualquer forma, se você já deu uma solução do Markdown, eu acharia interessante você pensar em começar a dar os do Bookdown, que eu já tive o interesse em começar a estudar o Bookdown, e talvez seja interessante para quem já tem um conhecimento do Bookdown. Assim, não para agora, talvez para depois da pandemia. Então, se você se empolgar, já que entusiasmo o seu sobrenome, você fazer alguma coisa aí durante a quarentena, um curso pelo Google Meet, enfim, uma sugestão. Os comentários eram esses. Parabéns novamente. Obrigado, Felipe. Quer falar alguma coisa, Steve? Quero sim. Para o Bruno, primeiro, eu esqueci de falar para o Bruno que eu vou passar para ele as bibliotecas que eu mais uso do R. Se ele me lembrar, eu mando para ele. E, Felipe, eu acabei de compartilhar a apresentação, tá lá o slide do ggplot, pode pegar, copiar. Eu quero a ideia de software livre, Creative Commons, pode copiar sempre o que você quiser. Sobre o livro em si, a minha ideia não é nem fazer uma coisa individual ou coletiva. A minha ideia inicial é produzir conteúdo o mais rápido possível. Eu quero produzir muito conteúdo, né, para essa volta às aulas. E esse conteúdo eu acho que eu vou tentar fazer uma seleção das melhores coisas, das melhores ideias que eu tive e montar o livro coletivo com DMQ que a Teresa está falando. Eu acho que eu vou tentar pegar o filé. Eu acho que você tem que produzir muito e depois pegar o filé e publicar como um capítulo de livro, né? Uma coisa interessante. E pega e produz. Eu gosto muito de uma ideia que é a ação organiza, né? Então você vai lá, produz e depois pega o filé para construir o livro do DMQ. Então eu acho que, na minha resposta, não acho que é um dilema, é um falso dilema, né? Se é uma discussão individual ou coletiva. Eu acho que você pode fazer as duas coisas simultaneamente. Eu não sei se eu estou sendo claro no que eu estou querendo dizer. Né? E o Bookdown, eu queria fazer um sobre Bookdown, queria fazer um sobre Shine, queria fazer um sobre construção de pacotes no R. Cara, eu tenho tantas ideias de minicurso que você não tem ideia, mas botar no papel que é difícil, né? E a ideia de fazer material individualmente, sem compromisso, fazer um livro completando, isso também é um bom começo para depois fazer o livro junto. Né? A proposta que a Tereza já levanta já há bastante tempo, já que assim, se a gente tem aquela dificuldade de começar do zero ali, um capítulo do livro geral de todo mundo, a gente já tendo construído um material, digamos, pensando só nas nossas turmas, já é um começo para se colocar ali como um material para o livro de todo mundo junto, escrito pelo DMQ, não pelo professor tal, professora tal. Assim, acho que é uma iniciativa legal, assim, todo mundo fazer assim,
já um material para as turmas assim, sem comprometer ser um livro, pode ser uma apostila, assim como no caso do R Commander, né? Até hoje eu chamo de apostila porque para mim não tem tamanho para ser um livro. Então eu chamo de apostila porque a ideia inicial era só iniciar os alunos no R Commander, e aí aquilo acaba virando material que todo período é usado, então já vira um material de uso comum de todo mundo. Sim, bom, eu queria só... Desculpa, Alexandre. Não, eu queria muito que esse material ajudasse alguém além de mim, né? Não sei se eu fiquei claro, assim, pode copiar todo mundo do DMQ, da escola de matemática, gostou de alguma coisa, copia. Fica tranquila, não tem problema com isso. Eu queria muito ajudar as pessoas, né? O R é espetacular, eu sou fãzão do R, né? E eu acho que é isso. Eu ia falar alguma outra coisa. Pode copiar de forma irrestrita, basicamente. Não, só para completar o comentário, que eu esqueci de falar, que eu vou você ter falado agora, essa questão também dos materiais, se cada um puder fazer do seu, usa o material do outro como referência também. Por exemplo, eu quero fazer um material para mim, mas eu gostei do negócio que eu vi lá no Steven. Vou citar o livro do Steven. Primeiro vou citar. Que um vai só ter valor, se interessa, vai estar no livro do outro, daqui a pouco o material de todo mundo vai estar na mão do aluno. Pelo menos assim, os mais interessados. Então, assim, acaba que um ajuda o outro, acaba que vira um trabalho colaborativo, no fim das contas. Apesar de cada um estar focadinho ali para as suas turmas ou para a área das suas turmas. Assim, mas a ideia, assim, é bem legal. Ok, eu me inscrevi aqui, Steven. Parabéns de novo. Muito extraordinária a sua apresentação. Entusiasmada também. Entusiasmante. É o seguinte, eu tenho duas perguntas, comentários. O primeiro deles é se você acha que um aluno de graduação deve sair da graduação com esses conhecimentos na construção de aplicativos ou de livros ou de ferramentas como essas que você mostrou. E a segunda pergunta é um comentário que eu sempre recebo quando vou nas palestras falar sobre educação estatística, é que muitas vezes a gente confunde o ensino de estatística com o ensino da ferramenta que faz os cálculos da estatística, né? E aí eu queria saber de você, como é que você vê essa questão da gente não estar dando um curso de R, a gente está dando um curso de estatística. E como é que você responde a essa provocação? Não, primeiro, eu queria fazer um comentário. Você viu que eu botei um capítulo de banco de dados, né, no livro, né? O que foi uma provocação da semana passada dele, só contextualizando para o resto do pessoal. Então, eu acho que não. De aplicativo, tem que gostar muito de programação. Eu acho que talvez do curso de SI, uma disciplina optativa de Shine, né, de Python, acho que encaixaria bem. Mas se você não gosta de programação, eu acho que vai ser um tipo de disciplina que o aluno vai acabar achando chato, maçante, insuportável e ainda vai pegar o horror da ferramenta. Sobre a confusão entre a ferramenta e a estatística em si. Uma coisa que eu acho que eu aprendi com o DMQ, que é mais importante saber interpretar as coisas do que saber fazer as coisas na mão. Eu não fazia o cálculo de um desvio padrão na mão fazia anos, né? Quando eu cheguei ali no DMQ. Né, fazer lá, dá para fazer com uma base de dados pequena, talvez até 5 observações, até 10, calcular na mão o desvio padrão, é chato demais. Se você tivesse um banco de dados hoje com 1 milhão de linhas, o que você ia fazer? Ia chorar, né? Porque você não vai fazer aquilo na mão. Ao fim e ao cabo, você sempre usa uma ferramenta. Né? Então, eu acho que passar a ideia fazendo na mão com 4 ou 5 exemplos, 4 ou 5 observações, dá para calcular bem o desvio padrão, mas logo em seguida, bem rápido, espero eu, né? Do tipo, você vai ter que passar muito para a ferramenta para trabalhar com 1 milhão de linhas, coisa que é bem natural e bem tranquila hoje de se fazer. Então, é mais interessante saber processar a informação e interpretar o resultado do que fazer o desvio padrão na mão. Não sei se eu consegui responder, Alexandre. Não, sim. É muito isso também que eu penso.
Deixa eu fazer mais uma pergunta, então. O que o professor de estatística precisa saber ou precisa aprender para não se tornar um dinossauro? Cara, eu vou ter que dar a minha opinião pessoal. É muito difícil responder um negócio desse. Ainda estão gravando, ainda por cima, vai ser difícil, vai ser polêmico. Então eu vou tentar. E lembre que você tem uma professora dinossauro aqui presente. Não, eu estava falando outro dia com um aluno lá da UF de estatística, do tipo, eu aprendi a programar estatística no SAS. Eu comecei com SAS. E hoje ninguém usa o SAS. Se você não se renovar, né, ficar conectado às novas tendências, a análise de texto, machine learning, as novas abordagens que existem, você acaba ficando para trás. Essa é a minha visão. Você tem que sempre tentar se atualizar. Mas é uma visão muito particular. Eu quero deixar isso bem claro. Longe de mim tentar aconselhar alguém aqui. Eu quero deixar isso bem claro. Eu posso falar o que funciona para mim, né? Eu sempre tento fazer uma discussão sobre processamento de texto. Eu acho que no futuro a gente vai ter banco de dados cada vez mais de áudio, né? Você já tentou ter um banco de dados de áudios do WhatsApp ou vídeos? Imagina, você recebe um banco de dados não numérico de vídeos do YouTube, você não sabe muito bem o que fazer, né? De uma forma tradicional. As pessoas, hoje ainda é difícil fazer, né? E eu acho que no futuro, daqui a pouquinho, vamos dizer assim, vai ter um banco de dados de vídeo para o DMQ analisar. E se a gente não conseguir se conectar, né, além de texto, vídeo, áudio, essas novas formas de base de dados, a gente vai ficar para trás. Mas é uma visão, repetindo, bem particular minha. Não sei se eu consegui responder de uma forma que agradasse também. A gente pode quebrar o pau aqui também. Se você discorda, Alexandre, Tereza, beleza. Tem mais alguma pergunta? A Tereza fez um comentário aqui, cada um faz o seu material, mas o livro deve ser destinado a um público mais amplo. Enfim, pode falar, Felipe, de novo. E depois o Nelson, tudo bem? Felipe? Em cima da pergunta do Alexandre, da questão do ensinar ferramenta e do ensinar estatística e tudo, a gente acaba abordando o R pelo poder da ferramenta, pelo fato dela ser uma ferramenta gratuita, né? A forma como a gente avança na programação é muito peculiar de cada curso. Como você disse, no curso de SI, a gente pode ir mais a fundo. Num curso onde não é muito focado a questão de programação, que os alunos não têm um interesse nisso, não precisa. Mas é que você falou, importante é entender a ferramenta. Por exemplo, a gente vai ensinar o desvio padrão no R. Aí pode fazer por linha de comando, pode fazer por R comando, enfim, da forma que for. Se lá no futuro o aluno precisar calcular um padrão de 1.000, 2.000, 5.000 linhas, ele pode lembrar como é que faz no R, mas ele pode ter lá, sei lá, o Excel, o LibreOffice na frente dele, e aí ele vai lembrar o nome. Então ele procura lá pelo nome e ele mesmo consegue fazer, porque ele sabe que aquilo que tem que usar, lembra do nome, basicamente seria o suficiente à frente, quando ele precisar, com a ferramenta que ele tiver em mãos, que ele souber mexer, ou minimamente mexer, lembrar como é que mexe, ele vai aplicar. Então, a questão acho que é muito mais focada para isso, é o que você falou. É questão de interpretar, o que tem que usar. Lembrando o que tem que usar. O nome, ele procura lá no programa que for mais aprazível para ele, que ele souber mexer melhor. Eu acho assim que essa é uma... A gente vai ensinar no R, mas não vai obrigar ele a usar sempre no R. Ele pode usar depois do programa que for de preferência dele souber mexer. Eu vou fazer uma provocação ao Felipe aqui. Posso? Pode. Se eu pudesse fazer uma sugestão para todos os meus alunos, não use o Excel para fazer estatística. Mas a pergunta é que domina na hora, assim, né? Assim, eu também sim. Não. Mas eu entendo o que você quis dizer, mas eu tô brincando porque eu tenho muitos alunos que usam o Excel, acham o Excel a melhor ferramenta do mundo e eu discordo completamente deles. No tipo, eu usei muito o Excel, sei programar em VBA, conhecimento hoje que eu acho inútil, perdi tempo na vida. Foi útil em algum momento, então você não perdeu tempo. É só você pedir para ele fazer o boxplot ou um histograma, né? Você mata rapidinho essa hipótese que o Excel é bom para fazer estatística. Bom, próxima pergunta é o Nelson.
Boa tarde, Steven. Parabéns aí pela sua apresentação sensacional. Eu queria fazer basicamente um comentário que você comentasse em cima. Eu fiz um treinamento de SAS na ENSE, e patrocinado pelo IBGE, né? E eu queria que você comentasse um pouco aí as diferenças do SAS para o R, é lógico. A gente lá ainda mexe muito no SAS, né? Não, quer dizer, você precisa do SQL, né? Eu acho que no R você não precisa tanto. Queria que você fizesse uma análise aí, mais ou menos, disso. E dizer também que eu também usei muito Excel, com tabela dinâmica, e VBA e tal, e aquilo realmente é mais para programador do que... não é tão fácil assim. Queria que você fizesse uns comentários sobre isso. Valeu, obrigado. Beleza. Nelson, bom te ver, em primeiro lugar. Nelson foi meu aluno de probabilidade estatística. Há muito tempo atrás, mais ou menos, acho que foi o primeiro ano que eu tive dentro da Unirio, se não me engano, 2014. Deve ser por aí, 2014, por aí, deve ser. Foi meu aluno. Bom te ver por aqui. Não, eu acho que tem uma diferença fundamental. Preço. Né? Eu acho que o R ser de graça e ser colaborativo, né, faz uma grande diferença. Eu acho que a era do software pago acabou. SAS, SPSS, essas ferramentas todas, eu acho que é uma tecnologia que, na minha visão, é um pouco datada, porque eu acho que não vai sobreviver a uma coisa que é dada de graça, né? Software livre, com código aberto, que qualquer um possa usar, mas eu acho que aí é um campo quase pessoal, né? Eu já estou quase evangelizando, né? Porque eu não consigo não defender o R nessa situação quando você pergunta uma coisa dessa. Mas eu, sendo muito sincero, eu acho que o SAS não vai conseguir sobreviver tanto tempo quanto as ferramentas de software livre, né? Não precisa ser necessariamente o R. Você pode usar o Python, você pode usar uma outra ferramenta, mas a ideia que tenha uma comunidade, seja de graça, eu acho que é uma ideia muito forte, né? Que eu acho que a comunidade como é que eu posso dizer? Você não vai conseguir desassociar, né, a ferramenta da comunidade, né, da ajuda das outras pessoas. Quando você tem uma dúvida, você coloca no Google, bota no Stack Overflow, você consegue resolver de forma mais colaborativa. Né? E o SAS eu acho também muito solitário. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Nelson. Não, tá ótimo, tá ótimo. Sem ser panfletário, né? Defendendo o R com todas as forças, né? Não, mas eu concordo com você. Tá? Valeu. E eu acho também, só para entrar na discussão, que uma outra vantagem importante do R é que ele tem disponível as ferramentas de análise mais de ponta que existem. E elas demoram um pouco mais para serem incorporadas aos softwares pagos. Bom, mais alguma... O Felipe comenta aqui que, além do RCMDR, tem outras interfaces boas para quem tem dificuldade com a programação. Radiante, Squeezy e Blue Sky. Tem o Jamovi também, eu acho. Tem um PSPP também. Tem algumas ferramentas para quem gosta da perspectiva point-click, né? Mas eu acho que hoje me limita tanto. Eu fico tão irritado quando tem uma coisa que você só aperta o botão. Te trata como consumidor. Eu acho que me incomoda isso, né? Programar, eu acho, é uma coisa mais livre, mais ampla. Não sei se eu consigo explicar bem esta minha relação com software a linguagem de programação do que um software que você aperta o botão. Eu acho que a palavra talvez seja autoria, né? Na programação você tem a autoria, né? Foi você que fez aquilo, você que programou e no point-click, não. Concordo totalmente com você, Alexandre. Concordo totalmente com você. Aproveitando aqui, eu vou pegar o comentário aqui do Bruno também, né? Se a empresa só permitiu o Excel e não permitiu o R, né? Aí, cara, vai ser uma empresa, eu vou usar a palavra dinossauro, né? Que vai limitar as pessoas a usar as ferramentas como o R e o Python para usar a Microsoft, que eu acho que também tem um futuro limitado, né? Comparado com o software livre. Não sei se eu consigo ser tão panfletário. Eu estou tentando evitar, estou tentando me segurar, mas... Eu fiz esse comentário por um motivo. Eu orientei uma pesquisa de mestrado que ela defendeu há 2 anos atrás. Ela trabalha numa empresa, vamos dizer qual é a empresa. Eu queria desenvolver
toda a parte que ela queria em Shine. Só que é uma parte de gestão também de unidade de conservação específica no estado do Rio de Janeiro. Só que um planejamento que ficou ótimo. Inclusive, se eu conseguisse fazer isso com ela, entraria como um produto que ela poderia fazer entrar com uma... Como é que se chama aquilo? Como patente. Ela poderia patentear o software. Só que a empresa vetou, falou o quê? Que, não, na verdade, não tem como existe o departamento de TI, que homologa software, obviamente a gente sabe disso, que já trabalhou em empresa, e às vezes eles não autorizam mesmo, e isso já aconteceu algumas vezes em outras empresas, não autorizam porque acham que pode ter vírus e outras coisas aí, mas... E também tem todas aquelas coisas burocráticas, né, das empresas terem parcerias com outras empresas. E assim, para eles é melhor ficar na parceria de um contrato do que romper um contrato com uma empresa sólida e ir para um software livre que não sabe qual vai ser a eficiência disso, a não ser que isso seja testado. Então, mediante a isso, o que eu acabei fazendo com ela? Eu falei, ok, a gente faz, eu não abdiquei de fazer em R, só que eu tive que fazer uma forma de Excel para que ela conseguisse trabalhar. Entendeu? Estou falando assim, Excel como uma ferramenta, tá? Mas poderia ser qualquer outra, LibreOffice, qualquer coisa que ela pudesse utilizar. Que a empresa, ou seja, qualquer uma outra ferramenta que estiver dentro da própria gestão da unidade lá, entendeu? Que eles consigam utilizar e não precise de uma expertise um pouco maior numa linguagem de programação R, alguma coisa assim. É exatamente por causa disso que eu comentei. Que é uma dificuldade que eu encontrei há 2 anos atrás. Entendeu? Por isso que eu estou falando isso. E, na verdade, é isso que eu estava colocando ali. Qual é a abordagem que a gente pode fazer nisso, né? Mediante a dificuldade, não só do aluno, às vezes, mas o aluno ainda vence mais a dificuldade, né? Porque ele tem cabeça um pouco mais aberta, ele tem cabeça mais aberta, mas tem empresas, às vezes, que não autorizam, por causa de homologação mesmo de TI, entendeu? Então, posso defender. Cara, eu acho que vou ter que ser panfletário, que não tem jeito. Eu já escolhi um lado e agora vou defender até o final, né? Como todo debate. Então eu vou colocar que você tem razão, Bruno, mas eu acho que se eu pudesse aconselhar uma pessoa, se o RH e o TI não permitem você nem acessar a internet, não deixam você se conectar, dificilmente você vai conseguir inovar. Uma empresa você vai ser aquela coisa de fazer, talvez, trabalho braçal, repetitivo ou coisa parecida. Então, minha sugestão é, se você quer buscar uma coisa diferente, inovar, que é uma área que eu estou buscando muito, né? Eu acho que tem que trocar de empresa. Uma empresa que não deixa você usar o R, o Python, ou as novas tecnologias para fazer uma coisa diferente do tradicional, eu acho que não tem mais escapatória. Não sei se eu consegui me colocar bem, mas essa é a minha visão. Estou botando uma visão particular, não é uma receita, não conheço a sua aluna, não quero aconselhar de forma nenhuma, mas eu estou colocando minha visão de mundo. Ok, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Eu vou pedir para o Steven fazer as palavras de encerramento e daqui a pouquinho, finalizando, a gente abre o microfone para aplaudir o Steven, tá ok? Steven? Obrigado, Alexandre. Eu queria aproveitar, então, esses momentos finais para elogiar o comitê DMQ Talks. Queria elogiar muito o Alexandre, a Bia e o Felipe, certo? Mas o Felipe e a Bia me ajudaram muito. A Bia, ela tratou com todos os vídeos. O Felipe construiu todas as agendas no Google Meet, fez a divulgação. Eu acho que o DMQ Talks só funciona por causa desse nosso coletivo. Eu acho que o coletivo é sempre mais bacana do que um trabalho individual, eu e o código sozinho. Essa ideia de comunidade é uma ideia que está cada vez mais forte na minha vida, e eu queria, então, agradecer a vocês três, tá? Um grande abraço. Então, vamos agradecer. Obrigado, Steven. Vamos agradecer a apresentação do Steven. Alguém conseguiu tirar foto? Não, vou tirar agora. Peraí, não desliga não. Ai. Pronto, print screen. Vai, foi. Então tá, gente. Até segunda que vem com a apresentação do Vinícius. Parabéns, Steven. Parabéns. Parabéns, Steven. Parabéns, Steve.
Mas enviado. Tá gravando ainda, cara? Deixa eu fechar aqui a gravação. Mas a Bia corta. Ô, Felipe.